Boa noite, amigos. 7h02, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa quinta-feira, 25 de julho. Quinta-feira em que o Grêmio entra em campo, é o último brasileiro e o último confronto que inicia das oitavas de final da Libertadores. O Grêmio que precisa fazer o resultado, ou pelo menos encaminhar um bom resultado em casa. O outro brasileiro que teve um cenário parecido era o Atlético Paranaense, que perdeu em casa o seu jogo, teve um pênalti a seu favor, perdeu no último minuto, perdeu para o Boca 1-0 e se complicou muito. O Grêmio precisa contar com o seu torcedor, então, se você está em casa, está assistindo o programa, coloque o programa no Facebook, pegue o seu carro, já vá a caminho da arena, porque o Grêmio precisa do seu apoio hoje. Grêmio que muitos, dentre os quais eu, Serginho Schiller, diz que ainda não encontrou o time ideal. Mas em 180 minutos, em um mata-mata, precisa prevalecer a qualidade do grupo, né, Serginho? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, José. Boa noite ao Bruno. Boa noite aos nossos telespectadores. O Grêmio hoje vai ter que se puxar. O Grêmio esse ano acho que ainda não conseguiu se encontrar, né? Faz algumas... Não tem, vamos dizer que o Grêmio não tem conseguido agora manter um padrão. Tem oscilado muito. Tomara que hoje seja um daqueles dias que oscile para cima, que tudo dê certo, que o André desencante, que consiga um bom resultado a partir de hoje. Por outro lado, Vecchio, eu queria que você, o Serginho, o Bruno me ajudassem a entender o que acontece com o Internacional. Porque o Inter no Campeonato Brasileiro não consegue ir bem fora de casa, parece que tem um trauma, uma síndrome. Contra brasileiros, o Inter não vai bem fora de casa. Aí se a gente for pegar a Libertadores, ganhou do Alianza Lima, ganhou do Palestino, ok, não é grande parâmetro, empata com o River Plate em um jogo que estava ganho e o Inter cedeu o empate, e ganha do Nacional, ok, foi no último minuto, mas também vale, né, Vecchio? Boa noite. Vale, boa noite, Maurício, boa noite, Sérgio, boa noite, Bruno. O Internacional, nós estávamos falando aqui antes do programa começar, esses primeiros jogos de Libertadores aí desse mata-mata, todo mundo joga com o freio de mão puxado, né? O Internacional ontem teve a sorte daquele zagueiro furar, ainda bem, pro Inter, né? Porque não foi uma partida bonita nem de ver, né? E brilhou a estrela do Guerreiro, que induvidosamente é do ofício, ele é do ramo, diferentemente do André, né? Que eu acho que... Eu só imagino o Guerreiro no time do Grêmio. Que eu acho que o André não vai desencantar, Sérgio, nem com reza braba. Né? Quando ele veio, nós falamos aqui, eu acho que ele já teve um momento dele no Santos, mas o Santos tinha um cano abastecendo ele, Neymar, Ganso e etc. Então eu acho que no Grêmio, desde que ele veio, eu acho que ele não combina com o estilo do Grêmio. Bom, mas o Internacional, ele tem oscilado muito, né? E essa história ficou tipo um estigma, né? Um karma de não ganhar fora do Beira-Rio. E dentro do estádio ele faz valer o fator local. Já na Libertadores, o Internacional também não fez. Eu não me lembro, assim, de uma partida exuberante onde o Internacional dissesse, olha, foi lá fora e deu um show. Até porque... né, os jogos da Libertadores também não têm sido aqueles jogos, né? Então eu espero que o Internacional adquira confiança. Eu acho que na nossa casa, independentemente do resultado que fez ontem, o Internacional iria amassar o Nacional, porque é muito mais time que o Nacional. Quem tem mais time tem que se impor. Agora, nem sempre essa máxima funciona. Ainda bem que nós ganhamos ontem. Eu acho que agora o Nacional é obrigado a vir para cima, e vindo para cima vai tomar um chocolate na Beira-Rio. Então, por enquanto, vamos contar com o inexplicável, né? Que é esse ânimo do Internacional e essa sorte que a gente está dando, mesmo jogando mal. O jogo ontem foi horroroso. Tinha hora que era bico para lateral, balão, era até irreconhecível, né? Porque se falava que o Nacional tinha um time muito menos qualificado que o Internacional. Eu não vi um time tão pouco qualificado. Eles até tinham um certo conjunto, trocavam passes. E eles representarem em alguns minutos algum perigo para o Internacional, embora chance de gol clara não me lembro. Eu só vi na televisão o segundo tempo, Maurício, porque eu estava no compromisso. O primeiro tempo não teve grandes coisas também. O primeiro tempo eu escutei pelo rádio que eu estava voltando. Teve uma bola na trave, mas que não foi uma chance clara de gol. Eu escutei pelo rádio. Aí pelo rádio a gente não tem exata noção, né, do que está acontecendo. Agora, o segundo tempo eu assisti todo e não vi sim um grande perigo, né? Eu acho que, claro, eles tiveram até, eu acho, um controle de bola, uma posse de bola um pouco maior ali, mas não produziram nada. E o Internacional é perigoso, né? Um time que tem o D'Alessandro,
um time que tem um oportunista lá na frente, um cara com faro de gol do ofício, que nem o Guerreiro, a qualquer momento, qualquer escapada. O Patrick tem sido bem regular nas atuações voltou, dele. Né? Voltou a ser o Patrick. Voltou a ser o Patrick que foi do ano passado, que era o principal jogador do Inter. Então, em resumo, acho que o Internacional já passou, né? Não é um clima, o Internacional já passou, eu acho que nós só vamos apenas cumprir o carnê na quarta que vem no Beira-Rio. Tu acha que já passou? Já passou, não tem reversível. Então o Nacional pode mandar o Sub-15. Pode mandar, filho. Vai passar menos vergonha se mandar o Sub-15, porque aí vai ter uma desculpa. Se mandar o titular, vai levar a chinelada. Tá com o pé na semi já, velho. Porque o Emelec praticamente eliminou o Flamengo ontem, né? Mas aí eu não sei, né? Aí... Eu acho que foi muito mais demérito do Flamengo ontem do que mérito do Emelec. Até pode estar com o pé na semi, mas é complicado também tu pegar o Emelec. Não é um confronto jogo jogado. Não, acho que não é jogo jogado. É filho histórico do Inter. Mas é melhor pegar o Emelec do que pegar o Flamengo. Claro. Não sei. Que mesmo mal treinado, tem um elenco de respeito. Se acertar fica complicado, né, Serginho? Mas quanto tempo vai conseguir acertar? Tu tem 2 semanas para acertar, Flamengo? Não. O Flamengo? Não, o Flamengo, se fosse enfrentar o Inter nas quartas de final, seria dias 21 e 28 de agosto. De agosto? Então teria quase um mês. De agora até lá. Daqui a pouco Jesus faz um milagre lá. Mas só por aí, né? Mas assim, é muito pouco tempo. Se fosse 1 mês ou 2 meses para tu poder acertar, é complicado. Em meio à temporada... Ainda mais sendo um técnico que não conhece o futebol claro, aqui, né? não conhece o elenco, não conhece o clima, não sabe, está se adaptando, né? E é a mesma coisa que o Grêmio, cara. O Grêmio tem mais dificuldade. Não foi o Mano Menezes que num Grenal usou aquela estratégia que o Renato usou no Grenal passado, de dois laterais? E que o Jesus agora foi a salvação também. Botou o Rafinha e o Rodinei. É moda agora. O Grêmio foi em 2 Grenais e acho que foi 2007. Acho que foi 2007. Foi 2007, quando o Grêmio surpreende o Inter com uma escalação com 2 laterais. Em 2 jogos. Jogou o Alessandro e o Patrício. Isso. Um foi pela direita e no outro foi pela esquerda. Foi bem... É verdade. Aí todo mundo agora, essa é a solução mágica de todo mundo. Pra fechar, né? Fecha um pouquinho. O Renato chegou a fazer isso agora também, né? Sim, o Galhardo e o Léo Moura. Né? O Galhardo, coitado, não tocou na bola, né? Mas tá muito tempo sem jogar, né? O próprio Léo Moura chegou a jogar nessa função já no Grêmio, né? Até na Libertadores de 2017. Sim, o Grêmio usava o Léo Moura na função do Ramiro, né? Sim, A famosa função do Ramiro. Aliás, Serginho, Vecchio, Bruno, eu levantei uma tese ontem aqui no programa, que eu quero a participação de vocês e dos nossos telespectadores. Ontem alguns me deram pau, outros nem tanto. Eu já vou dar pau. Outros concordaram comigo. Mas eu já vou achar que merece tomar pau mesmo. Eu diria que hoje é o seguinte, Serginho. Tem 3 posições do Internacional que quem joga nessas posições cairia como uma luva para acertar o time do Grêmio. O primeiro, vocês vão concordar. Todo mundo vai concordar. Guerreiro. Não, isso aí todo gremista queria o Guerreiro. Hoje de manhã eu acordei, fui deitar uma depois. Imagina esse cara no time do Grêmio. Você acerta todos os times do Brasil. Não, né? Mas esse aí todo mundo queria. O segundo que todo mundo queria e que cairia muito bem no time do Grêmio é o Edenilson fazendo a tal da função do Ramiro. Sim. Ele já foi lateral direito, né? Ele sabe jogar pelo corredor, né? Pode dar certo. Unânime. Até aí. Sim. Concordo contigo. Não diria assim, tem menos chance do que o Guerreiro. Não, mas pelo que o Grêmio tem hoje, ele seria titular. Se ele tivesse no elenco do Grêmio, seria titular. Sem dúvida. O terceiro, por isso que eu falo 3 posições e não 3 jogadores. Agora que vem o problema. Aí é que vem o problema. Pro meu estilo de futebol, se estivessem no elenco do Grêmio, qualquer um dos Rodrigos, ou Lindoso ou Dourado, hoje jogariam. O meio campo do Grêmio hoje começaria seria Dourado, Maicon e Matheus Henrique, ou Lindoso, Maicon e Matheus Henrique. Quem é Dourado? Aí o Maicon ia saber quem é Dourado. Tô fazendo uma brincadeira, mas eu não concordo contigo. Tu não acha que falta um primeiro volante? Nessa eu acho que não. Porque se tu botar um primeiro volante ali, daqui a pouco, não sei. Grêmio campeão da Copa do Brasil tinha o Wallace e Grêmio campeão da Libertadores tinha ou o Michel ou o Jailson. Saiu o Jailson da engrenagem, o Grêmio começou a decair.
Não, o Lindoso não, né, Maurício? Mas o Lindoso não. Mas o Lindoso Dourado, também. sim. O Lindoso com o que tá jogando hoje. Se o Lindoso tivesse no elenco do Grêmio na vaga do Rômulo, ele começava jogando hoje. Não, mas aí tu tá comparando com o Rômulo, né? É que é mais a característica do que o jogador em si. Sim. né? Tem que ver, como tu tá falando, tem que ver Por isso que eu falei como vai posição. jogar. Posição. A ver como vai jogar. Eu não sei. Eu ainda prefiro o Grêmio com. É que sabe o que eu penso, Serginho? Tu vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, contra o Boca fora de casa, o River, que são os adversários na sequência. Tu vai jogar com o Matheus Henrique e Maicon. Não joga. E eu não acredito nisso. Não joga. Se tiver que enfrentar um Boca, o Renato acende uma vela pra qualquer santo pro Michel se recuperar e bota o Michel manco. Eu também acho. Não, aí, claro, não pode ser faceiro contra um time dessa envergadura, né? Aí não dá pra ser faceiro mesmo, não tem como. Mas depende, daqui a pouco tu pega um Léo Moura da vida, tu pode puxar pro meio e tentar fazer uma posição. Mas não consegue marcar ninguém. O Léo Moura, quando vai, não volta. O Léo Moura no Grenal, eu tava em um ângulo assistindo o Grenal. Ou inventa pelo outro lado, então, bota o Cortez. Cortez e o Capixaba. O Capixaba também tira o cruzamento dele para aquele gol do louco que ele fez. E tem mais um detalhe, né? Que tu citou do Wallace. Ele fez o cruzamento. O Wallace fez nem isso. O gol do Grêmio no Grenal, Bruno, desculpa te interromper, ele é mais demérito da marcação do Inter do que mérito do Grêmio. Tinha 5 marcadores na área contra o Luan e deixaram o Luan cabecear. Isso é demérito de marcação, isso é erro de marcação. Isso aí não é mérito do atacante. Tu citou o Wallace em 2016 e o Michel ou o Jailson em 2017, né? E ainda tinha o Ramiro na extrema-direita que ajudava a marcar. Agora tu não tem nenhum volante com característica de marcação mesmo e ainda quem joga pelo lado é o Alisson. Que é mais um atacante do que mais um cara. Não um atacante, mas um cara do meio pra frente. Que invariavelmente tem salvado o Grêmio. E aqui, ó, o Vecchio tava desdenhando do Lindoso, aí o Fernandinho, que é colorado aqui da nossa retaguarda, já tá me dizendo: não vai me dizer que o Dourado vai voltar pro time do Inter no carteiraço. Os caras já querem manter o Lindoso. Eles dizem que o futebol dele tá lindoso, que nem o nome dele. É que o pessoal tem uma ronha com o Rodrigo Dourado, eles não conseguem. Tem gente que não consegue assimilar que ele é operário. Ele é um jogador operário, ele não aparece, mas ele arruma a casa. Tu precisa ter, né? Tu tem que ter um carregador de piano, um cara que não queira aparecer, né? Agora, se tu tiver um time com 11 jogadores, tirando o goleiro, todos os 10 caras aparecer, tu tem o Barcelona, né? Mas não é assim. Então o Rodrigo Dourado, ele tem um futebol simples, né? Ele não é de fazer muita fita. Eu não vejo ele tá dando duplo twist mortal carpado quando faz uma falta rolando. Não, eu já vi assim, acho que ele já teve uma fase que ele foi muito bem. Não, foi cogitado até pro exterior. Para ser vendido, e acho que o Inter perdeu a oportunidade de vender. Depois ele caiu junto com o time, né? Quando o time caiu, ele acabou caindo. E eu acho que ele voltou a subir, voltou a ter um nível um pouco melhor, mas nem perto do que já foi. Mas eu acho que todo jogador operário paga esse preço. Não. Né? Porque só ele não tenta ser protagonista, ele faz a função dele. A capacidade de roubar a bola dele é impressionante. Sem fazer falta. Mas não tá faltando um operário no time do Grêmio, por exemplo? É isso que a gente diz, né? Acho que tem. E quem é que vai marcar? Convencemos o Serginho. Se tiver uma zaga forte daqui a pouco, né? Serginho, a zaga forte, o Grêmio tem. O Jeromel, ele tá perdido em campo. Eu prefiro o Michel. Eu vejo o Michel jogando. Não, mas o Michel tu não sabe quando é que tu pode contar com ele. Mas aqui não tem, né? Por isso que a minha colocação foi hoje, dia 25 de julho, se estivessem no elenco do Grêmio Dourado ou o Lindoso, os dois seriam titulares. Eu não sei se talvez num jogo lá, né? Não sei se num jogo aqui ele botaria. Mas é que tu não pode jogar assim, né? Se o Renato, um time aqui, outro time, não pode. Se o Renato aí vai com os dois para não pode. Não, se o Renato quer ser ousado então e botar um time acho ofensivo, até que o Renato, desculpa, acho até que o Renato normalmente ele faz isso, ele não se diferencia muito não, ele vai com... Na Libertadores joga fora para não perder, né? Então vai com o freio de mão puxado. Agora aqui pode ir mais faceiro, com o fator local e etc. Até acho que pode mudar, mas então, ele não tem esse jogador. Se vocês admitem... Não tem, né? O problema é não ter. Hoje o Renato não tem à disposição. E aí alguns me argumentam aqui no programa, mas o Grêmio tentou contratar o Rômulo. Tá bom, mas o Rômulo em março já se viu que não dava certo, né? O Grêmio tem dinheiro aplicado, por que não consegue contratar um primeiro volante? Quem? Me dá um... Pô, mas aí tu tem o departamento de inteligência... Tá, mas... não necessariamente tem que ser no futebol brasileiro, né? Tendo dinheiro em caixa. O Grêmio já tentou, por exemplo, contratar A gente não tem janela também? A gente tem janela também, não? Sim, a janela tá fechando já. Mas poderia buscar fora. Mas, aqui na América do Sul mesmo, aí deve ter. Quem acompanha na Argentina...
O Grêmio investe caro no departamento de inteligência, não é possível que não achem um nome. Aquele menino Gabriel, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras e com o Corinthians, está na reserva do Corinthians hoje, né? De repente seria uma boa opção, mas enfim. Mas negociar com o Corinthians e com o Palmeiras... Não, Gabriel não é guri. É gincana, né? O problema é esse, tu negociar com esses times é gincana. Daqui a pouco ela está na reserva do Corinthians. Vai trazer reserva do Ralf, né? Mas ele é bicampeão brasileiro, né? Ele tem qualidade. Mas aí, sabe o que eu acho que atrapalha esse pensamento do Grêmio? Do porquê não trazer um volante? Porque o discurso externo é o que muitos dirigentes ouvem ou compactuam com o discurso externo do Renato. Eles acreditam que o Matheus Henrique é o novo Arthur. Eles acreditam que o Darlan vai ser melhor do que os que estão aí. Eles acreditam que o Vitor Bobsin é melhor do que todos eles. Porque se criou esse conto. Que sempre o Grêmio vai produzir alguém melhor do que quem tinha. Por mais extra classe que seja. O Matheus Henrique, eu tava no jogo, eu tava no estádio, no Grêmio Vasco. Eu fui na sequência nos dois estádios. Eu fui no Grêmio Vasco e fui no Grenal no Beira-Rio. No Grêmio Vasco, com 15 minutos do primeiro tempo, tinha torcedor do meu lado, na cadeira Gold, que é um setor elitizado, é um setor onde vão conselheiros, onde vão pessoas de alto gabarito. Tinha um cidadão no meu lado gritando, pô, esse Matheus Henrique, se ele jogasse 15% do que ele pensa que joga, seria um bom jogador. Mas é do que ele pensa que joga ou do que nós pensamos que ele joga? Não, ou do que nos vendem que ele joga? Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que tem potencial. Pra ser, talvez, um novo Arthur. Talvez. Não, eu acho que o que o Grêmio faz, Maurício, eu acho que são apostas. Todos esses nomes que tu citasse aí. Como, por exemplo, se a gente fosse pensar no Everton, há 2 anos, ninguém diria que o Everton era o terceiro reserva. Ficava atrás do Fernandinho, ficava atrás de Pedro Júnior. Pedro Rocha, desculpe. Ficava atrás do Pedro Rocha. Jamais se pensou que o Everton pudesse ter esse destaque que está tendo hoje. Foi com a saída do Pedro Rocha que ele decolou. Fernandinho, na verdade, né? Saiu Pedro Rocha, o Fernandinho assume. Depois o Everton vem ainda. Mas a gente não tinha essa ideia de que o Everton pudesse ser. Como o PP, eu acho que tem potencial também para poder substituir. Porque se tu for olhar, são jogadores muito parecidos. Como o próprio Matheus Henrique, eu acho ele muito parecido, o estilo, o jeito dele jogar com o jeito do Arthur. Tem potencial. Se vai acontecer, não se sabe. Né? Tem um monte de coisa. Essa ideia, essa história do ídolo, né? Hoje, com a velocidade da informação e as mídias digitais, o sucesso é muito rápido, né? Então, o jogador faz uma boa partida, o pessoal começa a bombar nas redes sociais e tudo, e a própria imprensa, né, idolatra mais rápido o jogador, entende? Então, já está complicado até para as direções lidar, porque sobe para a cabeça, né? Ele joga uma ida, daqui a pouco o cara já se sente, já faz um corte de cabelo diferente, já começa a caminhar diferente e complica. Eu acho que ele tem um futuro, Matheus. Tem. Né? Mas eu acho que para ser promovido a craque ou para igualar ele, o Arthur, falta uma estrada, olha, não, daqui a Torres. Né? No mínimo daqui a Torres. Porque o Arthur era diferente. Não, muito diferente. Muito diferente. Então, eu vejo como o Grêmio vai ter essa usina. Eu não vi no Rio Grande do Sul jogador desse nível. Do nível do Arthur, assim que a gente for ver, tanto que saiu e é titular no Barcelona Não, na estreia já fez um golaço lá, não se intimidou. É muito diferente. Né? Então é de outra turma. Que o Matheus Henrique daqui a pouco talvez não vá chegar a isso, mas ele tem potencial para crescer bastante. Né? E eu acho que o Grêmio tem uma coisa, o Grêmio tem uma história, a gente já teve um problema com essa história de jogador se achar, o empresário que foi com o TT, né? TT é o nome do TT, né? O TT foi convocado para ser sparring da seleção brasileira. O empresário do TT foi com ele lá no hotel falar com o Renato que o TT tinha que ter chance. Tinha que concentrar, né? Tinha que começar. Então não é assim que funciona. Acho que isso o Grêmio consegue ainda. Me parece que o Grêmio consegue lidar bem com essa Mas é muito efêmero isso. Eu me lembro que, vou falar de um exemplo aí que talvez algum dos telespectadores jovens aí, mas é recente. A torcida do Internacional tinha um xodó que era o Chiquinho. Né? Quantos treinadores foram vaiados que não botavam o Chiquinho a jogar e era um mistério a doença que ele tinha e por que não jogava e por que saiu do futebol profissional. E aí às vezes o Chiquinho entrava e os caras vaiavam. E também não vai pensar que era o torcedor ali da social ou da Popular, era ali das cadeiras, ali a turma do amendoim, né, conselheiro, gente que
que frequenta treino, coisa e tal. Então, só quando o Chiquinho tava fora, a massa pedia Chiquinho. Quando o Chiquinho entrava, se ele errasse um passo, vai no Chiquinho. O torcedor é assim. O que tá fora é sempre melhor, né? Sempre é melhor. Mas na questão do Matheus Henrique, não queria voltar na questão do volante, né? Mas será que o Matheus Henrique ele não é prejudicado por ter que marcar pelo Maicon? Sem dúvida. Né? Porque o Maicon não tem. Serginho, se a gente for analisar, muitos defendem que deu certo a dupla Arthur e Maicon. A gente não pode esquecer que a dupla Arthur e Maicon jogou 3 ou 4 jogos fortes, empatou aquele Grenal 0x0 na arena do Campeonato Brasileiro. Ok, goleia o Cerro Porteño, goleia, se não me engano, o Santos. A melhor dupla foi Arthur e Jailson ou Arthur e Michel. Arthur e Michel. Pra mim foi a melhor. São as que funcionam bem. E o Arthur se sacrificou tanto pra jogar com o Maicon que o Arthur tava mal naquele primeiro semestre, era o que nós dizíamos, e o Maicon se destacou tanto com o Arthur do lado que foi pra pré-lista do Tite. Sim, é verdade. Depois saiu o Arthur do lado do Maicon, o Maicon não aguentava 90 minutos, não conseguia correr mais, chamavam de velho e tudo mais. E isso, a única diferença de um caso pro outro era o tal do Arthur. Um jogadorzinho de nada, né? Mas também tem muita coisa, pra tu poder mexer, é que tem muita coisa que envolve a montagem de um time, né? Não é só porque tá tendo que marcar, então é mais fácil, pega e tira o Maicon, vamos botar outro jogador. Não é assim, tem fatores anímicos, tem fatores psicológicos, tem que ver a influência que o cara tem dentro do grupo, né? Tu tem que poder pesar tudo isso, né? É a mesma coisa a situação de, vai botar time misto no Grenal ou vai botar... Estão botando time misto no Grenal que é porque para se preservar, não é só a questão física, tem medo também. Tem, claro acho que tem. E vou dizer, acho até que está certo. Acho que tu tem que poder também, tu tem que pensar na frente. Tu não pode estar pensando só naquele jogo. Não pode pensar só no hoje. O que representa? Se o Grêmio bota um time titular, o Internacional bota um time misto lá, o time reserva. Pega e perde. Como é que fica a cabeça dos teus jogadores para o próximo jogo? Tu entende? Para o jogo de agora. Ou para o próprio Campeonato Brasileiro, ou para a Copa do Brasil. Então, tu não pode ter um pensamento imediatista. Né? O dirigente não pode ter, o torcedor pode ter. Né? Mas é pior ainda quando é um mata-mata, né? E eu vejo muito. Claro, não. Mata-mata. Tu perde lá e vem aqui para um mata-mata. Eu vejo muito colega de imprensa criticando essa situação de colocar time misto e coisa. São sempre as equipes que fazem as jornadas esportivas, são sempre as titulares. Os caras não tem que ter uma folga também. Cada equipe tu tem 3, 4 comentaristas. Né? Não é sempre o mesmo comentarista e o principal narrador que estão fazendo os jogos. Os caras também folgam. Então, às vezes, até poder ter esse descanso faz parte, né, do trabalho, do treinamento, da preparação, para que tu possa chegar a um objetivo maior, né, no final. E vamos mais adiante, nos jogos mais importantes, tu escala o que tu tem de melhor para transmitir, né? Também tem isso, então, claro. Assim é no futebol. O que é mais importante, tu bota o primeiro time, não pode arriscar, né? É uma questão de valor, né? Tu poder mensurar, é óbvio, e tu pesar o que vai acontecer. É óbvio que um Grenal, independentemente do que for, vai ser um dos jogos mais importantes. Se é um Grenal amistoso, se não é amistoso, vai ser muito importante. E o que pode acontecer, por ele ser tão importante, o que ele pode ter de reflexo, tem que ter cuidado. Isso em qualquer profissão. Eu, por exemplo, se eu vou fazer uma audiência lá com uma tentativa de acordo, eu mando qualquer advogado no meu escritório para dizer tem acordo, não tem acordo. Agora, se o bicho vai pegar, tu vai pegar os mais experientes, claro. Vai, né? 10 testemunhas, aquela confusão a tarde toda. É assim, a vida é assim, né? Então não pode ser diferente no futebol. Eu não critiquei e não vou criticar essa decisão aí, porque era nítido no sábado passado que poderia refletir tanto para o Inter ontem, como vai refletir para o Grêmio hoje, um insucesso no Grenal com o seu time principal. Né? E eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio já vem dizendo, não é uma questão de ontem, é lá de trás que a prioridade é a Libertadores. Sim. Né? Então não foi uma coisa inventada na semana do Grenal para desidratar a importância do Clássico. Não, eles já vêm dizendo, olha, Libertadores, nós vamos com força máxima, porque os dois querem chegar claro. à final e ganhar a Libertadores, que é realmente o objetivo da dupla, né? Também aí na Copa do Brasil, né? Nós estamos aí na iminência, vale muita grana,
Vale muito dinheiro, né? São 55 milhões, né? Eu acho que sim, mas não sei se Grêmio e Inter chegam a pegar isso. Pega. Isso é só um prêmio. Isso é só um prêmio agora. 55 milhões pro campeão e 22 pro vice. Muito ajeita qualquer finança, né? Pô, já o Inter, resolve. que tem aí com um déficit recorrente aí de 50, 60 milhões ao ano, ganha um título desses aí Mas não vamos nos iludir, velho. O Serginho já conviveu em vestiário, tu conhece vestiário também, sabe como é que é. Do bicho, boa parte vai pros boleiros, né? Mas tudo bem que sobra... Não vai arrumar as... Tá, mas que sobre 25. Não, mas assim, mas vou dizer, Maurício, que sobre tem uma 25. coisa, não, mas acho que, vou dizer pra ti, acho que quando a premiação é pequena, não existe premiação pequena em competição nenhuma, né? Mas com uma premiação desse tamanho, eu não acredito... Não vai tudo, mano. Não. Uns 20% vai pra eles. Olha, se for, porque é muito dinheiro. Dessa vez é muito dinheiro. Quando tu pega uma premiação de 10 milhões, de 5 milhões do Campeonato Brasileiro, não sei... É por aí. Mais ou menos 5%, tudo bem, que aí tu até concordo contigo, um 20% ou 30%, ou que tu até bote... Não, 10 milhões, se a gente pegar 20%, seriam 2 milhões. Para dividir entre os jogadores, não. Eles pegam 5 milhões dos 10 para rachar no grupo. Não, tudo bem, isso é que eu estou dizendo, mas se pega uma competição como a Copa do Brasil, o que eles vão fazer para rachar vai ser isso aí também, cara. Vai ser 5 milhões, não vai passar disso. Pega uns 10 ali e racha. Não, que não é. A cultura de hoje é muito dinheiro. Antigamente, um jogador ganhava 70 mil por mês. Então, era melhor tu invadir um canil de Rottweiler à meia-noite, tu levava menos mordida do que entrar no vestiário na véspera de um... Hoje não é assim. Agora, hoje os caras ganham 1 milhão, ganham 700 mil. Então, assim, também, claro que leva uma bijujinha, né? Não, tem um incentivo, claro. Mas não assim de dizer, olha, vamos pegar o prêmio. Olha que eu vou te dizer o seguinte, ó, eu trabalhei no Atlético Paranaense quando o Atlético foi vice-campeão da Copa do Brasil. Um zagueiro reserva me pediu para ir lá no caixa do banco, enfim, que tinha lá dentro do CT. Ele não sabia nem consultar o saldo dele, mas enfim, eu fui lá ajudar ele. O cara puxou o extrato, era quase o dobro do meu salário. Aí, entreguei pra ele o extrato, né? Ajudei ele. Ele olha o extrato e fala: esses caras são fogo, depositaram só metade do bicho. Eu tô falando de um reserva, imagino que entra em campo. Não, mas o bicho é de todo mundo. Eu acho que é linear. O bicho é linear, o bicho eles dividem no grupo todo. Dependendo, depende do grupo. Tem grupo que o titular... Tem clube que o titular ganha mais. Eu vou dizer, não é mais assim. Quem entra ganha mais. Isso, antigamente, como é que funcionava? Antigamente funcionava assim, tu tinha o bicho, que era por partida, né? Que era uma coisa institucionalizada, tu tinha o bicho por partida. Só ganhava o bicho quem jogava, né? Não interessava se era metade do tempo ou não. Tinha muito reserva que nem ganhava o bicho. E o goleiro reserva ganhava sempre 20% do bicho. Porque esse era muito difícil de entrar, ao contrário dos outros, né? Depois se passou a situação de premiação por competição. E aí eles dividem entre eles. Eles até podem fazer um racha, podem até fazer faziam também isso, de ver, fazer um cálculo, dava um X para todo mundo e conforme a participação na competição eles darem a premiação. Mas é que acho que hoje é muito dinheiro. É muito dinheiro a premiação, eles não chegam a dar metade para o clube. Mas eu acho que a meritocracia, eu sou favorável à meritocracia. Né? Se ganhar o título e a direção do clube entender que é cabível dar um prêmio, tudo bem. Eu sou contra a extorsão, como se fala há anos, naquele momento em que o Inter estava mal, depois foi rebaixado, que um grupo de jogadores exigiu do Fernando Carvalho, que era o vice de futebol, e do Vitório, que era o presidente, uma grana para jogar para o Inter não ser rebaixado. Quer dizer, é de uma imbecilidade, de uma burrice, isso a toda prova. Porque é o seguinte, o cara tá jogando num time que pode ser rebaixado e acabou sendo rebaixado. Vai junto, ele foi junto, né? Algumas ovelhas negras foram descartadas, mas assim, aí sim a indecência, né? Eu acho que o futebol às vezes peca por isso. Ninguém confirma, né, publicamente isso, mas também não nega. Eu já vi perguntas pro Celso Roth, que era treinador. O Roth confirmou que existiu essa conversa. Mas com categoria, não citou nomes, não fala com todas as letras. Vários dirigentes disseram que houve isso no vestiário, que é um escárnio, né, e que teria acontecido naquela partida do Inter com a Ponte Preta, logo depois que o Inter ganhou do Flamengo em casa de virada. O Internacional estava mal,
saiu perdendo pro Flamengo e virou. Parecia que dali em diante o Internacional ia decolar. Desligavam as luzes, faziam exatamente. Aí no jogo subsequente, o Inter estava ganhando, acho, no primeiro tempo de 1-0. E teve essa embronha no vestiário. E na volta o Inter tomou um gol e a Ponte Preta empatou 1-1. Né? Foi aí que surgiu a ideia. Mas né? no intervalo pediu. Mas a discussão do bicho foi 1 ou 2 dias antes do jogo. Não, mas teve uma briga no vestiário. A informação que eu tenho, teve uma briga e por incrível que pareça, quem foi pra cima dos mercenários foi o Serras. Sim, o Serras. O Serras é que foi pra cima e chamou os caras de vagabundo. E aí fritaram ele. Dali em diante, nunca mais. Foi ele que tomou as dores, mas não conseguiu. Ele era neófito, ele era novato, ele tava chegando. Nas próprias entrevistas do Serras, a gente via a indignação dele, né? Ele se doava muito dentro de campo, né? E sempre procurava para dar entrevista, não fugia. Eu vi um jogador de personalidade, assim, até foi me surpreendeu não ter dado certo no Inter, mas depois a gente sabe, né, por quê. E naquela época... Não, mas também na Chape ele não deu certo. Naquela época eu estava no conselho, os rumores que chegavam até o conselho, claro que isso é muito fechado dentro do vestiário, porque naquele momento ali, pré-jogo, na pré-eleição, intervalo e logo depois que sai do campo, o acesso ao vestiário mesmo, ali a área de banho é muito restrito, você sabe, melhor que ninguém. Fica na antessala, ali perto da sala de entrevista. Agora, lá dentro, onde acontece a coisa mesmo, lá só entra o vice de futebol, o presidente do clube, um ou outro diretor graduado, e o que acontece às vezes lá, nem a assessoria de imprensa gosta de entrar. Eu vou dizer assim, eu acho difícil que tenha tido alguma bronca com relação à questão de intervalo de jogo, porque não ao ponto dos caras no intervalo ele pedir dinheiro, tu entende? Não, mas é que assim, ó, a conversa, você acha que tinha no conselho, eu era vice-presidente do conselho na época. A conversa era a seguinte: o Internacional, através da direção, teria feito uma proposta, uma premiação para que o time se empenhasse para não ser rebaixado. Ia pagar um prêmio para não cair. Antes do jogo com a Ponte Preta veio uma contraproposta. Milhões, hein? Era 3 milhões. Tá? Na época, o que circulava no conselho, que o Inter teria oferecido 3 milhões de reais para todo o plantel para que o Inter não fosse rebaixado. Aí, no jogo contra a Ponte Preta, para surpresa dos dirigentes, veio uma contraproposta, dizendo que 3 era muito pouco para dividir. Meu Deus. Pedindo 5. Foi aí... E aí começou o racha. Começou o racha, se ameaçar, e que deu uma troca de empurrões. Daqui a pouco, no intervalo pode ter tido uma cobrança. Cobrando dos caras que fizeram todo o movimento, dizendo que 3 era muito pouco. Isso é o que eu sabia. E aí tem a história de que os líderes desse movimento estavam... eles não estavam legislando em causa própria, eles estavam preocupados era com os mais jovens, para melhorar a cabeça deles e tal. Afinal de contas, os mais jovens ganham só 400 mil. É uma preocupação. Melhorar, né? O cara tem a vida toda pela frente. Futebol é isso, né? Então, eu sou a favor, sim, da premiação por meritocracia. Ganhou o Campeonato Brasileiro, X. Ganhou a Copa do Brasil, Y. Ganhou a Libertadores, Y vezes 2, porque é disso que a gente vive. Né? E o clube, ele cresce a nível mundial, ele vende mais camisa, o reflexo disso, de um título desses aí, ele perdura por muito tempo, né? O clube se aproveita muito disso. Eu sou contra o inverso, né? O cara tá ganhando salário em dia, mas tá dizendo que... Né? É a mesma coisa que eu cobrar, fazer uma audiência, chegar lá na porta e dizer pro cara, olha, se tu não me pagar o dobro, eu não vou entrar. Extorsão, né? Entendeu? Isso é extorsão, né? Não é uma coisa decente. Já que a gente entrou no assunto grana, não tem nada a ver com o bicho, mas envolve dinheiro. Delcir Sonda, hoje, no desembarque da delegação do Inter, no Salgado Filho, concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal, também para a Gaúcha. Alguns chamaram de exclusivo uma entrevista que tinha outro colega junto, mas enfim, chamaram. Não, cada um usa o termo que quer. Mas o Sonda disse, dentre outras coisas, que o momento vai chegar para ele ser presidente do Inter, que não só ele quer isso, mas os familiares dele falam sobre isso, e que, deixa eu até achar o termo aqui, ó. Ele, pretendo sim, a torcida está esperando e o momento vai chegar. Você acha que já tem esse clamor popular
por Sonda presidente? Eu vou te dizer agora. Eu já tinha escutado bobagem. Mas olha aqui, pelo amor de Deus. Ele é empresário. Ele perdoou 25 milhões. Azar. E quanto é que ele já ganhou nas costas do Internacional? Né? O Internacional foi barriga de aluguel dele. Não foi aplaudido lá, os conselheiros estavam assumindo, os caras estavam aplaudindo o Sonda. Bom, cada clube tem um conselheiro que merece. Mas ele não é conselheiro. Eu vou dizer o seguinte, eu não bato palma para ele nem no dia que ele abriu mão dos 25, porque ele já ganhou alguns milhões às custas do Internacional com os negocinhos de ocasião dele. Claro que ele é um investidor, ele é um predador. Ele não está na volta do Internacional para ajudar. Ele não é colorado, mais colorado que eu ou que nenhum dos nossos torcedores estão aí. Ele é business, ele bota 1 milhão para cobrar 10. Ele bota 2 para arrumar 50. Então, anjo ele não é. Então, só se ele chegar à presidência do Internacional, seria um escárnio. Porque ele tem o negócio futebol, ele vive disso. Então ele não pode participar diretivamente porque vai misturar as estações. Empresário é empresário, dirigente é dirigente. Ele quer passar para a família, a empresa? Quase não vai sair negócio, empresa né? Pelo que eu entendi, ele quer passar para a família, a empresa de... todo o grupo que ele gera. No supermercado, com tudo. Se isso vier a acontecer, eu não duvido nada, né? Olha que daqui a pouco é capaz de mudarem o estatuto do Inter para ele não precisar ser conselheiro para poder concorrer, né? Eu acho que até conselheiro ele pode ser. Algum grupo, em algum momento, vai colocar... Mas mesmo fazendo negócios com o Inter, porque ele faz negócios com o clube. Eu acho que assim, ele não poderia nem ser conselheiro, mas ele já está se lançando, que o som daquele negócio ali. Talvez ele seja bom. Ele está sondando. Acho que ele está sondando o cenário. Não, mais ou menos. Um abraço pro Jorge Estrada. Ele tá jogando ali um verde para ver se cola. Sim. Daqui a pouco ele vai querer ser ungido a presidente, porque eu também não vejo nele um perfil de bater chapa para o enfrentamento, porque hoje a política de clube ela é jogo pesado. Não tem. Ninguém vai balizar ele. Então vão surgir assuntos na campanha que talvez ele não vai gostar de ouvir. Então, se fosse ele continuar fazendo negócio, tá com dinheiro, coisa e tal, continua no que ele sabe, né? Não se mete no que ele não sabe, porque ser dirigente não se confunde com a figura do empresário de futebol, é totalmente diferente. E ainda mais ele diz que ele é apaixonado pelo Internacional, o cara vai gerir qualquer coisa com paixão, é complicado. Ele não teve uma paixão parecida com o Santos, uma época? Teve negócios com o Santos. Com o Santos acho que foi mais negócio do que... Não, mas teve paixão. Mas ele tinha até o Lincoln no Grêmio. O Lincoln no Grêmio foi dele também? Era dele? Olha aqui, ainda sobre o Sonda, tá? Ele falando sobre o Arangues, ali me chamou a atenção. Aquela resposta sobre o Arangues, ela é interessante. E aí, por isso que em determinados momentos, Serginho, tu que acompanha muito o bastidor também, tem alguns que brincavam, o Vecchio certamente ouviu isso, que nas entrevistas o Sonda parece o diretor de futebol do Inter. O Sonda falando sobre o Arangues, Vecchio, disse o seguinte, hoje o clube não pode investir o valor que eles querem por um jogador de 30 anos que não está jogando na Alemanha. Acho que o Inter tem que fazer contratações pontuais. O clube está vindo de uma segunda divisão, tem que ter os pés no chão. O futebol brasileiro não está bem no momento. Então a diretoria está fazendo o papel. E assim que puder ajudar, participo naquilo que mais precisa, o financeiro. Não posso colocar jogadores, mas posso emprestar o dinheiro. É isso que ele disse. Eu entro com a grana e você entra com o nome. Quando perguntaram isso para ele, perguntaram a situação de se ele poderia ajudar o Inter. Botar jogadores. Não. Botar dinheiro para trazer o Arangues. Foi direcionada. A pergunta foi direcionada nesse sentido. E aí ele disse, não, eu não vou botar dinheiro para trazer um jogador de 30 anos, né? Porque aí, bem como está dizendo, ele é bonzinho, mas até por aí. Ele vai para poder ter que trazer, né? Eu não sei quanto seria para trazer o Arangues hoje. Chegou a se cogitar falando em 1 milhão? Eu ouvi alguma coisa? Se falava, acho que era 7 milhões de euros. Ele não vai botar esse dinheiro num jogador de... Mas eles põem. Mais de 30. Não, estou dizendo o eles Sonda. Eles põem, Serginho. E aí, no meio do caminho, eles trocam pelo direito federativo de um guri da base. Olha, quem sabe aquela graninha que eu botei no Arangues não se transforma nos direitos sobre o centroavante. Não, é assim no futebol. Isso eu sei. Esses anjos são assim. No Grêmio nós tivemos a porta de entrada é um grande favor. Nós tivemos um anjo. Mas depois a cobrança... No Grêmio nós tivemos um anjo que era um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul, que
botou muito dinheiro para trazer o Arce, coisa, pegou passe de jogador, que o Grêmio acabou perdendo depois o passe e aí o Grêmio teve que trocar para poder... Trocou por da base. Para poder dar o dinheiro exatamente, porque o que tinha era garantia. O cara entrava com o negócio. O único cara que emprestou dinheiro para o Grêmio, que recebeu o passe de um jogador e que não cobrou, né? Não é nem empresário nem nada. Foi o Renato. O Renato emprestou dinheiro para o Grêmio pelo passe do Tinga. Tinha, né, ficava com uma parte do passe do Tinga. O Grêmio perdeu o Tinga. Né, o próprio Everton saindo agora vai ter que ficar uma beira para o Celso Rigo, né? 10% vai para ele. Né? Por isso que algumas pessoas dizem, o Grêmio tem 50% do Everton. E outras dizem, não, o Grêmio tem 60%. É porque o Grêmio tem 60% e tem que passar 10% pro Rigo. Sim. Porque contratualmente não pode ter 10% do Rigo, né? Mas eu acho assim, eu vi discussões muito candentes uma época no Conselho do Inter, porque apareciam essas situações, né? O empresário ajudava a trazer um jogador e quando o investimento dele estava em risco, ele fazia um outro negócio interno. Se cobria, né? Eu acho isso imoral. Então, assim, se eu vou botar meu dinheiro para trazer o Everton, o meu investimento chama-se Everton. É um risco, né? É um risco. Claro. Se der um problema, boa, como todo investimento. Né? Às vezes a gente se eu investir num cavalo lá no jockey, nele, né? Tem que ir até o fim. Aí ele mancou e disse, não, agora não é o meu, é do Maurício. E o bom é meu e do Bruno. Quer dizer, não é essa, mas no futebol é assim. O João Padeiro, quando tá lá, ele tenta fazer umas trocas, uns mexes. O João Padeiro é meu assessor político, meu cabo eleitoral. O João Padeiro, embora diga a lenda que ele não sabe fazer uma massinha, mas... Quanto mais um pão francês, mas politicamente ele funciona. No marketing ele foi bem, né? Não, ele vai bem, mas ele se vende bem, né? Ele anda com a foto de um pão francês embaixo do braço, de um pão de trança, ele mostra a foto, né? Mas... Ele comprou pronto. Não, eu jogo que ele não sabe fazer um bolo que não é batume, mas é nosso amigo. Vamos fazer o quê? Gente boa, né? Tá sempre na audiência, já ligou aqui. Melhor qualidade, o cara, gente muito fina. Aliás, o meu cabo eleitoral, chefe lá do lado do Grêmio, sócio é o João Padeiro e do lado do Inter o Victor. O Antônio Olavo, que é o único dirigente, eu sempre falo aqui, vivo do futebol do Inter do campeonato invicto brasileiro, né? O Balvê já foi, os outros colegas foram. O único vivo é o Antônio Olavo dos Santos. Meu abraço, vulgo Vico. Esses são meus... Lá eu tenho um Grenal que me apoia. Sim, tá lá com... João Padeiro pelo lado do Grêmio e o Vico pelo lado dos Colorados. Aí dá Grenal, né? A meu favor, ganho eu, da zebra, terceira vez. Que beleza. Olha aqui, um outro assunto ainda de bastidor pra gente voltar pro futebol. A ouvidoria do Internacional encaminhou uma série de conselheiros que tinham pedido informações referentes àquela tentativa de agressão ou agressão, as cenas lamentáveis que nós vimos no Grenal, com a criança e tudo mais. O texto aqui do que foi enviado pela ouvidoria do clube a essas pessoas que encaminharam esse pedido. Ilmo Senhor, diante da gravidade do ocorrido, bem como do recebimento do pedido formulado por Vossa Senhoria, firmado eletronicamente em nome de demais associados, venham através deste informar que a ouvidoria do Esporte Clube Internacional encaminhou na tarde de ontem, então foi ontem, portanto, ao presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Aquino Flores de Camargo, com vistas ao presidente da Comissão de Ética e Disciplina, requerimento solicitando imediata abertura de procedimento disciplinar aos sócios envolvidos no incidente. Em virtude do requerimento semelhante ao seu ter sido remetido pela Vice-Presidência de Assuntos Jurídicos, efetivamos nosso encaminhamento ao presidente do Conselho Deliberativo de maneira a contemplar ambos os pleitos. Ou seja, o processo já começou a rolar dentro do clube, só que o que me chama a atenção, tanto na nota que foi divulgada pelo Inter com a suspensão da sócia e fazendo menção aos conselheiros, é que em momento algum nessas divulgações o Inter deixa claro que conselheiros estavam participando. O Inter diz que uma sócia foi suspensa do quadro social e que os demais serão julgados pela Comissão de Ética do Conselho. Só que não cita ali que são conselheiros. Por que não? Acho que fica subentendido. Não, fica, só que pro leigo não dá pra ficar subentendido, né? Mas as coisas têm que ser... Porque aqui, nessa nota que foi encaminhada, eles falaram, olha, os sócios envolvidos. Cara, mas não é só sócio, tem conselheiro também. Mas o conselheiro é sócio.
Sim. É obrigatório. Senão, eu tô equivocado. Se não é sócio, não pode ser conselheiro. E outra, se vai ser submetido, eu acho que nós estamos indo aí para a questão tu estava querendo que fosse explícito, que o Inter dissesse, nossos conselheiros, assim fizeram. Não precisa citar os nomes, todo mundo já sabe os nomes. Mas se fosse conselheiro, mas eles estão, mas acho que está dizendo, se vai ser submetido ao conselho, a comissão de ética do conselho, são os conselheiros que vão ser submetidos. Não... A sócia não. Não, é porque o conselho de ética do Inter também pode punir o sócio. Não, o conselho de ética do Inter pode definir pela expulsão da sócia. Sim. Mas o que me chamou a atenção é que assim, a sócia é punida. Os conselheiros, ok, vão para a comissão de ética, mas se eles são acima de conselheiros sócios, por que eles também não foram punidos? Deixa eu só te perguntar, o que eu estou te perguntando é o seguinte, existe a comissão de ética essa é do conselho? Do conselho. É do conselho. E a sócia, ela vai ser julgada pela comissão de ética do conselho ou existe uma outra comissão de ética do clube? Eu acho que ela vai ser julgada como conselheira. Não, mas ela não é conselheira. Não é que uma era quase conselheira, ela estava numa... de algum grupo, algum movimento político. Foi o que eu vi hoje. Eu até... Não, todo mundo sabe que é do povo do clube. Eu gostaria de pegar um gancho para dizer o seguinte, isso aí é um assunto que vem se repetindo assim, primeiro. Honestamente, eu acho que aquela senhora que estava com aquela criança foi imprudente. Enquanto mãe foi imprudente. Foi imprudente, né? Por estar com o menor. Mas também acho que a reação dos nossos colorados, ninguém é mais colorado que eu, não sou mais colorado que ninguém. Eu acho que a reação foi desmedida, né? Porque aquela senhora que foi imprudente estava acompanhada de uma criança, né? O trauma que essa criança experimentou não é agradável. E outra coisa, querendo ser protagonista de uma cena antigremista, ela consagrou aquela senhora, porque foto com o time, o Renato, camisa, ou seja, se criou um ambiente, né, onde a agressora que buscava ser protagonista acabou virando coadjuvante e a agredida virou protagonista, porque toda a mídia, tudo que aconteceu foi no entorno até louvável, né, de recompor a moral daquele menino, o ânimo dele, para que ele não fique com esse trauma. Então, acho que a provocação da camisa do Grêmio naquele espaço foi imprudente, acho. Mas mesmo que ela não tivesse com o menino, eu acho que não é correta aquela atitude, né? Não, mas não, aí o risco, aí a torcida do Inter, tu não pode falar a camiseta do Grêmio. Mas a provocação no futebol, a provocação existe se tu fizer segura. Acho que não foi até uma provocação. Né? Não é, acho que só para concluir, porque primeiro, ela não tinha terminado o jogo, o espaço estava muito vazio, o estádio estava praticamente vazio. Ela sacudiu, pelo que eu pude entender, a camisa do Grêmio próximo para onde estava a torcida do Grêmio. Virada para a torcida do Grêmio. Virada para a torcida do Grêmio. E eu não sei se isso procede ou não. Ela tinha ganho aquela camisa? Ela ganhou em 2017 aquela camisa. Foi mais ingenuidade do que então, acho que não foi ela ganhou naquele momento. Mas eu não entendo como... Eu acho que foi uma provocação. Não é lugar para tirar... Tinha a mesma coisa que eu ir no meio da torcida do Palmeiras, tirar o jogo, tem que ter 20 pessoas puxar a camisa do Corinthians. Eu tô pedindo para ser linchada. E se eu tiver com um menor junto, eu sou imprudente e é falta de respeito isso. Mas no mínimo. Eu acho que muito mais uma questão de desconhecimento. Ela não mediu que pudesse acontecer. Ela não acreditou que pudesse acontecer. Sérgio, não precisava nem ela... Tem que ter noção. Ela só puxar a camisa do Grêmio naquele ambiente, naquele cenário. Que poderia acontecer. Não precisava nem puxar. Daqui a pouco a pessoa que está do lado dela vê que na bolsa tem uma camisa do Grêmio. Já dava problema. Já deu confusão. Mas eu acho que a reação dos meus companheiros do Inter foi errada. Foi desmedida. É que nem o excesso da legítima defesa, né? Poderia muito bem ter ido um funcionário do clube ali, um steward, que é como chamam agora, né? Sim. Chega perto, só, por favor, a senhora, e até para proteger a mulher. Mas o steward foi? Mas foi depois. Mas acho que demorou. Mas ele não tem como saber, né? E outra coisa, quando apita final e a torcida começa a sair, tu já começa a desmobilizar algumas coisas, até o próprio pessoal da segurança dá uma relaxada. Mas não pode, né? Que a muvuca... Não, mas é normal, né? O pessoal tá indo embora, escoou o movimento, tem meia dúzia de gato pingado nas cadeiras. E aquela coisa, né, velho, que daqui a pouco o Stuart, não é nem que ele se desmobilizou, mas daqui a pouco ele foi levado pro lado de fora, porque tem que proteger a área onde passa a zona mista, a torcida mista, porque daqui a pouco tu tem que evacuar logo o estádio para poder a torcida do Grêmio ir embora. Quantas vezes... que no mínimo, eu concordo com o Vecchio. Eu acho que a atitude da torcedora colorada e dos demais envolvidos é deplorável, tem que ser punida exemplarmente para que nunca mais aconteça.
Só que a mãe, enquanto mãe, foi inconsequente. Eu acho que ela foi ingênua. Isso atenua um pouco a culpa dos colorados, porque eu vi várias vezes, Sérgio, lá nas cadeiras, às vezes assim, o torcedor do Grêmio entrava num portão errado, lá ia pro lado errado. Pô, aí a segurança do clube pegava ele, cruzava pro frente todas as cadeiras, em segurança largava ele num setor correspondente, porque às vezes o cara tava com o casaco fechado, não, alguém via, olha lá, ó, tá... Né? Então, o torcedor, ele é muito passional e sempre tem um... Ainda mais quando tá em bando. Né? Ainda mais tem um estouradinho ali, sempre tem alguém. Eu acho que aqueles torcedores do Inter ali, principalmente são envolvidos na política do clube, a política do Internacional, ela tá difícil. Não, acho que a do Grêmio não deve ser muito diferente, mas eu acho que esse estado de ânimo, eu presenciei coisas no conselho, honestamente, eu sou ex-conselheiro, não tenho saudade nenhuma de ser conselheiro. Que eu presenciei atitudes como quebrar os vidros do clube, né? Eu presenciei atitudes assim de quebrar conselheiros envolvidos em atos que danificaram veículos de jogadores. Então, eu acho que isso aí não é compatível com a grandeza da figura do sujeito ostentar uma carteira de conselheiro de esporte clube internacional. Nós fomos, eu fui, não sou mais, conselheiro de um clube que tem um orçamento de 350 milhões por ano. É maior que muita né? É maior, eu acho que só tem 10 prefeituras, Sérgio, no interior que tem esse orçamento. Né? E o Internacional, que é a nossa paixão, eu acho que o conselheiro, ele tem que ser o cérebro do clube, ajudar a diretoria, pode criticar, evidentemente. Agora, atos de desordem, enfrentamento físico, quebra-quebra, não é papel de conselheiro. Nem de e se sócio, o conselheiro fizer não é papel isso, de ser humano, né? ele não pode deixar de ser, ele tem que deixar de ser conselheiro. Não é papel nem de ser humano. Não, mas é que assim, o torcedor comum que não é conselheiro, ele às vezes se passa, ele toma umas manguaças ali do outro lado do mas não pode, né? Quebrar coisa. Mas ele é anônimo, né, Zé? Ele é anônimo, ele não vai no interior. Eu, por exemplo, quando tu vai no interior, quantas vezes eu fui a Livramento, lá chegou o pessoal lá da rádio. Pô, tem um conselheiro do Inter, eu não era ninguém, nada mais do que um conselheiro no meio de 300. Já te levo na rádio, tu dá uma entrevista. É que aqui em Porto Alegre, sim, todos nós conselheiros somos anônimos. Agora, quando tu chega no interior... Tu representa o clube. Pessoal, pô, eles vêm, eles perguntam, às vezes a gente nem tá na situação ou não tem acesso a alguns assuntos. O pessoal tá sedento de notícias, porque não é todo mundo no interior que tem acesso à grande mídia aqui que nós estamos. Então, pô, isso aí é a liturgia do cargo. Eu acho que quem anda com uma carteirinha de conselheiro do Esporte Clube Internacional deveria honrá-la, né, de todas as formas, não aceitar a provocação e também não provocar. Dá exemplo positivo, né? Mas é óbvio. Olha aqui algumas mensagens. O Nicolas Vargas mandando boa noite, abraço a todos do programa. O José Ivanor Deon, que está sempre participando, está dizendo que esse caso da mulher foi armação, que se ela fosse no meio da torcida do Corinthians com a bandeira do Palmeiras seria assassinada. Não que eu concorde com aquilo, diz ele. A Maria e o João Carlos estão dizendo que estão ouvindo, gostando muito dos comentários. O Mauro Meneguzzi também registrando audiência. Tem o pessoal aqui naquela brincadeirinha que fez o Serginho, do quem é dourado. O Cristiano Lopes Moraes está te provocando, Vec, perguntando se o Inter ganhar o jogo de volta, vai ter volta olímpica de novo? KKK. O Internacional vai ganhar com ou sem volta olímpica. Eu não dou bola para essas cornetas. Eu acho que eu faço uma análise muito fria da situação e eu acho que se quiser fazer volta, faça volta olímpica. Né? Os jogadores fazem isso às vezes espontaneamente. Né? O Sacha aí não estava moralmente lixado porque uma vez pegou uma bandeirinha para dançar a valsa, todo mundo. Então tem essa, entre eles mesmo tem essa flauta dos jogadores e coisa, isso aí é secundário. Eu quero saber do resultado e o Inter passando. O Sérgio da Vila Nova tá falando aqui, ó. Boa noite. Falar do Guerreiro depois de sua própria recuperação é muito fácil. É uma porrada em ti, Sérgio. Antes ninguém deu chance e ainda duvidavam desse jogador. E ele completa aqui. Quem é Michel? Um jogadorzinho comum. O melhor, foi um jogadorzinho comum. Não tem jogado nada. Tá brabo contigo aqui o Sérgio lá da Vila Nova. Deve ser colorado ele, imagino. Mano. Provocar os homens. O mérito do Internacional foi ter contratado um jogador que estava punido. É verdade. Esse é o mérito do Internacional, né? O Rodrigo Caetano, né? Diga-se de passagem, tem uma participação importantíssima nessa Fez a aposta correta. E até aí teve o erro, apostando que a curto prazo ele se livraria da punição.
O que não aconteceu. Embora... Mas acho que fez o contrato bem amarrado que esse período prorroga, não prorroga? Eu acho que ele ficou até sem receber. Ficou sem receber? O contrato tinha uma cláusula que era só quando ele começasse a jogar. Mas também o contrato é de 3 anos a partir do momento que ele começa a jogar, então... E um parênteses. Profissional esse cara, porque a gente vê. Ele foi lá pra terra dele, treinou, voltou em forma. Todo o tempo que a gente fala que os caras não conseguem voltar da China porque o futebol lá é mais fraco e o futebol do Guerreiro que não podia tocar numa bola. Nenhum jogo oficial e o cara voltou praticamente em forma. Eu vi isso uma vez num jockey, o Jorge Ricardo, que é o brasileiro que monta na Argentina, tem o maior número de vitórias do mundo. Ele ganhou só do Pelé, do Pelé do 12.500 vitórias em cima de um cavalo. Nós saímos para jantar uma vez, há uns 8 anos atrás, ele pediu para parar numa farmácia. Paramos. O cara vai comprar um remédio. Ele foi lá e se pesou na balança e voltou pro carro. Tu tá louco? Quero saber o que eu posso comer. Eu vou montar amanhã. Isso é profissionalismo. O cara não queria ter 1 grama a mais do que ele tinha dos compromissos. E o Guerreiro me surpreendeu. 12.500 ele tem? 12.500. Vai chegar a 13 mil. Quantos dias tem? Ele corre? Quase todos os dias, né? Aqui no Rio de Janeiro é 4 vezes por semana. Lá em Buenos Aires é 5 vezes por semana. E ele ganha... Agora já tá encerrando. Ele teve uma queda feia agora, acho que vai largar. Quebrou 2 costelas, perfurou. Ele é o jockey com o maior número de vitórias do mundo. Não, ele é o Pelé. Ele é o Pelé. Ele ultrapassou um canadense que teve aqui, o Russell Bates, que tinha 12.100 e poucos. O Ricardinho tá com 12.500 e pouco. Mas assim, a gente vê o cara profissional. É que o futebol mudou também, né? Hoje em dia, se o jogador não for profissional, ele não consegue mais. Antigamente, eu acho que era mais tranquilo. O Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, não é porque ele nasceu assim. Não. Ele se dedica ao máximo para isso. Tinha o Diário Gaúcho, eu não sei se continua ainda, mas o Diário Gaúcho, logo que surgiu, até por um linguajar um pouco diferente, não chamava jogador, não chamava de boleiro, né? Que é como a gente mais ou menos acaba falando. Só que entre os jogadores, né, entre os atletas profissionais, o termo boleiro é uma coisa pejorativa entre eles, né? O boleiro para cá, o boleiro para lá. E o Roger, que hoje é técnico do Bahia, Roger Machado. O Roger ficava meio de cara com o Diário Gaúcho, com a história. Os caras estão botando de boleiro aí. Eu digo, não, Jorge, tem que entender, eu não sou boleiro. Eu sou atleta profissional, nem jogador, eles não falam. O cara que... Então, tu já tinha... Essa mudança vem tu tem jogadores, ou atletas profissionais, que são diferentes. E se tu for olhar, realmente, olha o que é um jogo, esses caras numa partida de futebol, a gente acha, pô, é uma maravilha, a gente está pensando na pelada da gente. Ali o cara está cumprindo uma função. Então tu olha esses caras fazendo uma coisa e a alegria deles num rachão no sábado de manhã, ou nessas peladas de final de ano. Aí tu vai ver que é uma maravilha. O cara vai, faz o que pode fazer, o que não pode. Tá de férias, faz de férias mesmo, entender, joga em qualquer posição, corre. É na alegria que é o que é a nossa pelada. O futebol de hoje tem muito jogador e pouco atleta. Ser jogador de futebol tem um monte. Atleta é um Zé Roberto da vida. É um cara que tem uma vida regrada. Eu acho que hoje eu acho que a gente tem mais atletas do que jogadores. Avançou muito. Eu acho que avançou muito, se exigiu demais. Quem não é atleta hoje... Fica pra trás. É um extra classe que dura pouco. Não, e sai fora. Fica fora, mas tem um monte. Tem um monte. É o Anderson da vida. Anderson, Walter. Essa história do jogador que não é atleta vem desde o tempo do... Sim, mas é que hoje em dia, se o cara não for atleta, mesmo os caras têm que ter uma vida regrada, tem que poder se cuidar. O clube tem todo um controle hoje. Ele não vinga. Maior. A ciência está muito avançada nisso aí. Mas na história recente nós tínhamos o Romário. Vocês vão dizer que o Romário é atleta? Claro que não, mas... Vocês dizem que história recente? Que o Ronaldo Nazário... Mas quando é que o Romário largou? Então, não, peraí. O Ronaldo Nazário era atleta? Claro que não. Então, isso não faz quanto era? Faz 20 anos, 15 anos. Mas é nesse período que mudou. Tudo mas bem, tu pega depois do Ronaldo... Eu vou te dizer, em 2005 tinha jogador que fumava dentro do vestiário. Não dentro do vestiário. Mas hoje tu não tem jogador que fuma. Não no vestiário, mas é porque eles bebem, a sede que eles têm fora do cigarro. Eu posso dizer pra vocês, eu já presenciei um jogo... O clube ganhou um jogo que fazia muito tempo que não estava ganhando, acabou com a fase ruim, aí foi fazer uma viagem de 6 horas de ônibus. Os caras encheram um isopor umas 3 vezes, com uns 15 fardos de cerveja nessas 6 horas.
Pra comemorar. Não, beber, eles bebem. Claro, mas vem cá, os caras são seres humanos. E depois de um jogo, tu até... Relaxa. Não, tu libera. Extravasa, pode estar certo. Não, mas depois de uma vitória. Ah, não, tu fumar, ou tu ter uma vida desregrada, os caras hoje em dia não... Teve há muito tempo, aí tô falando assim, ó, há muito tempo mesmo, os caras fumavam no vestiário, intervalo de jogo, cara. Gerson, lá quando jogava... Tem narrador que fuma na cabine? Não, hoje não pode mais, né? Porque não pode nem fumar no estádio, né? Mas tem? Olha... Vai, já voltamos. Auto Longarina é a pedida para você que precisa do alinhamento técnico de primeira qualidade para ter o seu carro novo outra vez. Promoção especial, hein? Serginho, anota aí. Geometria 3D, 4 balanceamentos e rodízio de pneus. Se você mandar mensagem agora no WhatsApp, vai ganhar 70% de desconto. Tá valendo, porque agora eu tô com a minha carteira de motorista de novo. Já tô agora tu pode. Dirigir, então, agora eu tô, pra alinhar o carro, pra ficar que nem zero, manda uma mensagem lá, ó. 98315-2227. 98315-2227. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras na Avenida Madrid 361 em Porto Alegre. Quer o teu carro novo de novo? Tudo alinhadinho? Auto Longarina é a pedido. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 20 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello no almoço atende de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais em todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, onde você compra produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. E você sabe, na FAC é sempre mais barato. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado aqui em Canoas, 3466-6133 é o Televendas. As ofertas também em fac.com.br. E se você é um cozinheiro de mão cheia, é que nem o Vecchio, é criterioso para ter o melhor em casa e para cuidar da sua saúde com o melhor, confira o recado do Luiz e a Frigigold. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca,
ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. Tá aí na tela para você o número, o Fernandinho vai botar de novo, 4003-4220, você liga e garante as melhores panelas do mundo. Serginho, escalação provável do Grêmio para logo mais, tem Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânime e Cortez, Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Você mudaria alguma coisa para esse confronto? Daqui a pouco... Talvez o André. Talvez o André. Talvez o André. Mas o Luan fez o suficiente no Grenal para você dizer que ele tem que estar ali? Ah, mas eu não sei, eu acho que... Ele não jogou ali no Grenal também, né? É, ele... Não, no Grenal, em alguns momentos ele era o falso 9, em outros era o Tassiano. O Grenal tava uma bagunça. É. O Grenal era a casa da mãe Joana. Eu acho que talvez ou até mesmo o Tardelli, cara. Porque, apesar de não ter feito nada... Mas o Tardelli também, já desembarcou? Tentou, né? Acho que voltou agora, né? Não jogou ainda. Mas o André também não, né? Eu ouvi uma frase esses tempos, Serginho. Todo mundo já fez compra no AliExpress, que vem da China. Sim. E todo mundo sabe que as encomendas ficam uma eternidade lá na Receita Federal em Curitiba. Sim. Parece que o futebol do Tardelli estava lá também, estava tentando liberar. Daqui a pouco pode ter liberado. Daqui a pouco chega, né? Chega hoje aí. Então... Mas não teve sequência ainda o Tardelli, né? Eu acho que o jogador mas não teve por quê? Não, tudo bem. Ele se lesionou bastante, mas de repente agora possa ganhar uma sequência. Mas aí é o quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque se ele tivesse bem, ele tinha sequência. Aí vai ficar só por ano que vem, com certeza. Esperar. Mas não sei, porque o Marinho, a gente ficou nessa história, não, ano que vem ele vai fazer uma pré-temporada, vai começar... Não vou, não. Olha, demorou mais pra liberar. O Marinho tem uma carreira que ele jogou 6 meses no Vitória e o resto tu pode jogar fora, né? Então já era de se esperar. Só com grandes frases aí também. Era o frasista. Ah, sei não. Eu vejo sabia não. Era craque nesse sentido. Eu não teria dúvida ele, né? Eu prefiro errar com o Luan, se eu fosse técnico do Grêmio, do que tentar acertar com o André. O problema também é que a gente sabe que onde a gente menos espera é que não sai nada. O problema é que tu começa com... Eu não espero nada do André. Infelizmente, ele no Grêmio não encaixou. É que se tu começar com o Luan e não tiver dando certo, aí... Vai botar quem? Vai botar o André como solução? Não, deixa ele. Infelizmente ele não encaixou, o Grêmio está insistindo. Eu vou dizer, eu não sei qual é o nível de... Sabe onde é que eu teria colocado o André? Relação com o Renato. Sabe onde é que eu teria colocado o André? Na lista de transferências. Não, no Grenal. Eu teria jogado o Grenal com o André. Mas é titular, como é que tu vai botar? Não, não vinha sendo, né? Vai encarregar ele. Antes aqui, não. Bota no Grenal pra ver o que vai acontecer, cara. Daqui a pouco ele faz um gol. Faz um gol, alguma coisa, isso aí. Pega ele. Porque isso mexe com... Chega pro André e fala pra ele que é jogo treino. O André em jogo treino meteu uns 8 gols aí. Fala pra ele, vamos jogar um jogo treino hoje. Não seja assim. Não, mas nesse sentido de fazer gol e alavancar, Serginho, ele fez o gol da classificação, tá certo? Foi nos pênaltis contra o Estudiantes no ano passado. Ele fez o gol do título gaúcho esse ano. E não alavancou. Ele só fez o gol do título. Cada gol dele, né? Se for dividir. Fez o gol porque errou no tempo normal. Não, mas é aquilo que a gente tá falando assim, mas que no Grenal daqui a pouco tu tem uma boa atuação, alguma coisa, tu botar ele hoje, vai tocar na bola, os caras vão queimar. O André, ele pegou aquele time em formação do Santos que era muito bom, agorizada. Depois ele foi pro Sport, que jogava em função dele. Ele era a estrela do time. No Atlético Mineiro ele também foi um pouco bem. Não jogou nada. Foi meia boca. A meu juízo, quando o Grêmio buscou ele, estava no Sport. Estava no Sport, No Sport, ele era a atração do time. A primeira passagem foi boa, a segunda já... Sim, mas a bola sempre chegava nele, né? Porque ele era a atração do time. Agora, aqui no Grêmio, ele não vai ser a atração do Grêmio. O Grêmio tem outros valores. Não vai jogar em função dele. Que ele não vai conseguir apagar
a imagem. Então aqui no Grêmio, o time do Grêmio não vai jogar em função do André. Pelo contrário, o André tem que ajudar o time do Grêmio, ele está atrapalhando, porque ele não está fazendo a parte dele lá na frente. Então eu não sei, daqui a pouco ele é um cara que mobiliza no vestiário, daqui a pouco ele é um cara que tem uma certa liderança e o Renato não quer fritar ele de vez. É a única explicação para um centroavante que não marca gol. Ao mesmo tempo é o seguinte, se a gente for olhar assim, o Grêmio não é um time, não sei se o Grêmio é um time para jogar com o centroavante, porque o próprio Viseu também não... o único centroavante que deu certo no Grêmio foi o Barrios. Sim. E deu certo até ali, porque depois da lesão... O Jael não deu certo em termos de gols, né? Mas ainda assim a atuação foi razoável, né? Não, o Jael se esforçava. Não, eu acho que depois ele até em termos de gols, depois que melhorou. Não, e muita gente esquece que ele ficou 8 meses lesionado, né? Ele ficou 1 ano sem fazer gol, mas 8 meses ele estava lesionado. Sim, 8 meses ele teve a mesma lesão do Douglas, só que ele voltou, né? Não, o Jael, ele é o queridinho da torcida porque ele dava carrinho na bandeirinha de escanteio, porque ele marcou um gol de falta no Grenal. Não é só isso. Porque ele deu o passe de cabeça pro gol do Cícero. Não, também. Mas eu tô falando de gols que ele fez e de atitude. Ele é uma espécie de Herrera, tu quer dizer assim? É mais ou menos isso. Aqui, ó, o Vecchio tá com um limite maior já no Banrisul, viu? O Breno tá falando aqui, ó, Maurício, presidente do Jockey aí, o Zé Vecchio Filho, é muito inteligente, fala a coisa certa na hora certa. Parabéns. Muito obrigado. Acho que o Vecchio deveria ser presidente internacional. Não. Essa candidatura aí. Minha passagem de presidência de clube está se encerrando lá no Jockey, agora pela 3ª vez. Eu vou descansar um pouco, viver a minha vida. Eu agradeço as palavras elogiosas, até acho que é um exagero aí do telespectador. A gente vem aqui para colaborar. Eu não sou, deixar claro, eu não sou antigremista, eu respeito o Grêmio. Né? Eu sou muito colorado, mas eu respeito a instituição Grêmio e eu não gosto daquela discussão baixa, não grenalizo discussão, né? Procuro ficar aqui distante da corneta. Eu não sou corneteiro. Eu respeito muito o Internacional, mas eu sou anticolorado. Eu seco mesmo. Quando tá jogando comigo, pra mim é diferente. O Grêmio, ontem, se ganhar ou perder, não muda a minha vida. O jogo que eu tinha que torcer, que eu tinha que me envolver, era um jogo do meu time ontem, que eu queria que o Inter passasse, que vá à frente, que era uma taça no armário. Agora, o Grêmio, porque eu acho assim, se tem uma das críticas que eu fiz pro Vitória, na época, é que eu acho assim, o Vitória, toda entrevista que ele dava uma espetada no Grêmio. Ele espetava o Grêmio, deixa o Grêmio lá, o Grêmio tá ali no clube dele, nós estamos aqui no nosso. Eu acho que isso, para um dirigente, é complicado. Eu acho que sim, eu concordo. Isso é papel de torcedor. Essa corneta constante, ela é bacana, sim, conversa de boteco, né? Mas assim, fora dali, racionalmente... Não, institucionalmente não pode ser feito. Não acho que foi uma das falhas do Vitório. Foi se preocupar demais com o Grêmio. Depois do intervalo, eu quero saber do Serginho sobre o Luciano, se ele acrescenta no elenco do Grêmio. Já voltamos. O Antônio de Triunfo está dizendo aqui, boa noite, Maurício, e a todos aí no programa. Se o Viseu tivesse mais chances de jogar do que o André, acho que ele seria mais bem aproveitado e faria mais gols, mas está lesionado agora, né? Não tem como dar chance para ele. O Nogueira de São Leopoldo diz ele que botaria o André, sabe onde tem que botar o André? Num ônibus de uma empresa, ele citou uma empresa aqui de transporte rodoviário sem destino. Bota ele lá que lá ele vai render. Boa noite, amigos da bancada. Maurício, é verdade que o André teve sondagem em um clube do Japão, Alexandre Fak de Alvorada? Deve ser parente do seu Wilson aqui. Se é parente, é... Família Fak é bom, mas não, Alexandre, isso aí foi uma fake news que criaram. Uma fake news, não. Essa... Não, meu Deus. Jorge Estrada. Com todo respeito, esse bloco vai ficar curto, mas depois dessa não dá pra falar mais. Já voltamos. Olha aqui, ó, o César do Maitá, naquela onda que a gente estava falando lá da torcida, da confusão. Ele ficou bravo. Boa noite, pelo amor de Deus, faça uma estátua para essa torcedora gremista e encerrem logo o assunto. Não gostou muito. Tá do lado da estátua do Renato lá. O Lauro, gremista de Gravataí. Boa noite, por que o Guerreiro é tão bom e na seleção não faz nada? Só faz gol nessas defesinhas. Aquele gol de ontem até eu todo errado fazia. Que na seleção joga sozinho, simples. Mas mesmo assim... A bola quando chega nele é uma melancia lá na seleção do Peru. Mas joga igual. Não, ele carrega nas costas o time do Peru.
Esse tem que ter estátua lá, porque ele conseguiu botar o Peru de volta na Copa do Mundo. Carregou o Peru nas costas. Carregando o Peru nas costas é brabo. No bom sentido. Não tem mais intervalo, O Alexandre... O Serginho tá piadinho. Não, aí o Alexandre bem Fak... engraçadinho hoje. Aí o Alexandre Fak me disse que gostou da piada. Tá vendo? Bem feito, ó. Então, o Fak até daqui a pouco o Alexandre vai pegar e vai usar assim. Né? Pode ser um marketing dele, né? É verdade. Mas olha aqui, ó, a gente tá muito estressado e tal. Eu tô precisando ir lá pro paraíso que é a Lagoa Cortada, confia. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o número, tá aqui o WhatsApp, liga pro Laíri, garante teu terreno, já a casa construída para você aproveitar nesse verão. Cadê o Requiem? O Requiem tá lá, não? Não, o Requito hoje tá no jogo. Ah, tá no jogo? Hoje tá no jogo. Final de semana ele vai pra lá? Final de semana, certamente, se tiver de folga da Grenal, vai pra lá, né? Pro final de semana com sol, tem que aproveitar, né? Só falta você dizer que o Rec tá nadando. Aí não. O Rec tem cara de quem se afoga escovando os dentes, não. Vamos exagerar. Vecchio, sábado contra o Ceará no Beira-Rio pelo Brasileiro, 7 da noite. Se já usou reserva no Grenal, vai reserva do reserva. É que agora, sim, acho que está encaminhada a passagem de fase na Libertadores. Eu acho que dá para aproveitar ali um outro jogador titular que precise de ritmo ou testar alguma posição, porque é sábado o jogo, né? Sábado é a nossa responsabilidade, quarta está bem diminuta. Eu acho que a tarefa foi feita lá fora, então não precisa jogar com um time absolutamente reserva. A Silvana tá mandando mensagem aqui dizendo que pode usar o Nico Lopes, porque ele tava com o mesmo plano sócio-torcedor do Tardelli. Tu paga pra assistir o jogo em campo. Eu acho uma injustiça isso que estão falando do Nico Lopes, cara. Mas o Nico não tocou na bola ontem. Tá, tudo bem ontem, mas estão falando há vários jogos do Nico Lopes. Só porque ele não tem marcado gols, mas ele tem jogado bem. Não, mas ontem ele não fez nada. Tudo bem ontem. Mas... Não é o centroavante só entrou Inter, em campo, entendeu? só trotou. Mas ele estando em campo, eu acho ele um dos melhores jogadores do Inter. Eu também. Ele é um dos melhores jogadores do Inter, sem ele dúvida. Preocupa a zaga. Tem que fica dois perto dele. No mínimo ele tá distraindo os caras. Eu acho que ele mantém alguém ocupado. Claro. E o Luciano, Serginho, é uma boa? Vamos ver depois que jogar, mano. Acho que a contratação é necessária. É necessária, né? Você acha que tem que vir mais alguém pra fechar o elenco ou só o Luciano já tá legal? Cara, acho que um clube grande, velho. Frase é batida, mas clube grande tem que estar sempre aberto. Né? Acho que não tem como não vão contratar. Tem que ver o que vai aparecer de oportunidade. Mas acho que assim, ó, daqui a pouco tem um jogador que vai machucar aqui, outro vai machucar ali. O Grêmio, acho que esse ano, acho que errou na zaga, acho que demorou muito para poder se organizar na questão de zaga, que não aprendeu a lição com o ano passado, né? Mas acho que não está, obviamente, no patamar que se esperou de tu chegar a poder ter dois times perto do mesmo nível, para a quantidade, para o tamanho de jogos que o Grêmio está tendo que enfrentar esse ano. Mas eu acho que o elenco, acho que em princípio está suprido. O Everton saindo, tá tranquilo? Tranquilo nunca tá, mas tu vai fazer o quê? Pode brigar. Mas o PP te passa confiança para ser o substituto? Tem o PP, tem o Tardelli daqui a pouco. Tu tem o PP, eu acho que saindo o Everton hoje, quem teria que assumir seria o PP. E aí é uma aposta que tu tá fazendo. Tu não tem um outro jogador, porque se sai o Everton, quem substitui o Everton hoje no Brasil? Vamos pensar isso. Não, em altura ninguém. Né? Não tem alguém
que o Grêmio... não, porque o Grêmio vai perder o Everton, tem que... né, qual é o jogador que no Brasil hoje tu poderia trazer para subir? Tu não tem nem como ter no elenco um cara do nível do Everton. Né? Não faz sentido tu manter... Sim, mas será que o PP tá pronto para ser titular do Grêmio? É que só tendo sequência pra gente ver, né? O Everton a gente também achava que não tava. Aliás, não é que não achava que não tava, a gente não sabia. Não, mas o Everton muitos pediam para ele ser titular e o Renato botou o Fernandinho, mano. Que também foi quando certo. saiu o Pedro Rocha. Mas é que o Everton, quando assumiu a titularidade, ele já vinha de vários anos no profissional, né? Agora o PP subiu esse ano, né? Eu acho que não, ano passado Mas já Acho que ano passado ele já estava. Ano passado jogou algumas partidas, mas o Everton vinha muito mais firmado já do que ele, né? Mas quem sabe saindo do Everton, o PP não tira um peso de ter que substituir o Everton e não fica mais seguro sabendo que ele vai ter uma sequência. Porque ele jogando, assim, né? ele com a bola, a gente até vê assim, parece... Não é maldade, uma usina para acender um pau de fósforo. Mas ele tem a técnica, ele tem só que poder, se ele acertar, conseguir aprimorar algumas coisas, conclusão, começar a fazer gol, começar a ser um pouco mais produtivo, porque tu vê que ele tem técnica, ele é muito parecido com o Everton jogando. Né? Tecnicamente, tu vê assim, ele é objetivo, ele vai, ele é rápido, então... Mas o Everton no quesito ímpeto, né? Ele é diferenciado, porque ele vai para cima, né? Ele é agudo, é um jogador que eu gosto de ver jogar. O Ferreira, da base do Grêmio, esteve aqui com a gente, né? Semana passada, ou retrasada. E ele disse que jogou com o PP na base. E ele jogava, o Ferreira jogava pelo lado esquerdo, como joga o Everton, e que o PP na base normalmente jogava pelo lado direito, né? Então agora a gente pensa nele pelo lado esquerdo, mas não sabemos se ele está realmente acostumado a essa função. Né? Tanto que o Renato, por exemplo, contra o Vasco, segundo tempo, bota o PP na direita, faz o gol para ir para frente. Palpite para hoje, Serginho? O Grêmio tem que matar em casa contra o Libertad? Se matar, melhor, né? Mas até um 0x0 não é ruim, não é um mau resultado até um 0x0. Mas eu acho que ele vai dar uns 2x0. Bruno? Acho que o Grêmio é forte fora, não precisa decidir hoje, então eu acho que 1x0. Peck? Eu acho que o Grêmio em casa é um time que vai prevalecer, eu acho que 2x1. 2x1 é resultado secador, hein? Tem gol qualificado. Tem gol qualificado. Eu acho que o Grêmio ganha hoje, vai passar, assim como concordo com o Vec. O Inter vai passar e amanhã a gente repercute. Boa noite.